E para esse momento agora, eu gostaria de convidar para a nossa terceira palestra com o tema de hemorragia puerperal. Indicação de esterectomia ou considerar outra estratégia? A doutora Ana Paula Reis, que é ginecologista e obstetra da rede Mater Dei de Saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, e que possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela TEGO da FEBRASGO e é membro da SABM New Jersey, Nova York. Boa noite, doutora Ana Paula, tudo bem? É um prazer recebê-la. Prazer enorme, né? Moro já há 24 anos aqui em Belo Horizonte, mas sou vizinha de vocês, né? Sou sergipana, formada aí pela Universidade Federal de Sergipe, então é um prazer muito grande estar hoje com vocês, meus vizinhos aí alagoanos, né? Prazer é todo nosso, o tempo agora é todo da senhora, vai ser uma honra assisti-la. Muito obrigada. Olha só, a hemorragia puerperal é um assunto muito interessante e que muitas vezes converge para que as pessoas imaginem que ela só tem uma solução cirúrgica. Meu objetivo nessa aula hoje é mostrar as estratégias que a gente pode ter clínicas antes e manejos cirúrgicos antes da esterectomia. Não que ela não vá ser usada, mas ela não é uma indicação absoluta. Então, eu gostaria de mostrar a relevância do assunto, porque a hemorragia puerperal, aqui no Brasil, ela é a segunda maior causa de morte, sendo a primeira no mundo inteiro, né? Por que ela é a segunda aqui no Brasil? Porque, infelizmente, a gente ainda tem a pré-eclâmpsia como a principal causa de morte. Mas eu queria muito que vocês prestassem atenção nessa terceira frase, onde se diz que o reconhecimento oportuno, os recursos apropriados e a resposta apropriada são essenciais para prevenir a morte. Então, a gente vai ver que é um absurdo a gente ainda estar num país onde se morre de situações que são, na maioria das vezes, reversíveis, incluindo, então, a hemorragia puerperal. A doença hipertensiva da gravidez, eu vou passar bem rapidamente, mas ela é a primeira causa de morte materna aqui no Brasil, e muito se deve à sua etiogenia, que está aqui do lado direito da tela, por uma invasão trofoblástica deficiente, fatores imunológicos, ativação de células endoteliais e predisposição hereditária. Vamos fazer um esqueminha aqui no próximo slide para que vocês possam entender. Para que a gente tenha uma boa oxigenação do feto, a gente vai ter que ter uma invasão trofoblástica. Então, a implantação da placenta, ela conta com a primeira e com a segunda onda de invasão. Quando a gente tem a ausência da segunda onda de invasão trofoblástica, a gente tem um problema, porque as artérias placentárias, elas não conseguem ser convertidas numa artéria de baixa resistência. Elas continuam uma artéria com alta resistência e, com isso, o fluxo de sangue ele não consegue ser suficiente. A gente vai, então, ter uma isquemia da placenta, uma lesão endotelial, e aí a gente vai ter todos os fatores que vão levar no que a gente conhece reconhecidamente da DEG, que é a pressão alta, que é a alteração de função hepática, função renal. Então, o que acontece após a lesão endotelial? A gente vai ter um aumento da permeabilidade capilar, gerando um edema, proteinúria e hemoconcentração. A gente vai ter uma ativação do sistema de coagulação, com uma deposição de fibrina, e aí a gente vai ter a ativação do sistema fibrinolítico, gerando uma coagulação intravascular disseminada e uma trombocitopenia. E a gente vai ter um aumento na síntese do tromboxano, gerando um espasmo anterior placentário e sistêmico com a consequente pressão alta, convulsão, oligúria isquêmica hepática. Aqui é a parte que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção nesse momento, porque está um pouco relacionado com a nossa aula, que é a questão da trombocitopenia. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem um diagnóstico de DEG, para a gente não chegar nesse ponto. E muitas vezes a gente vai ter que controlar a pressão da paciente e ficar de olho nas plaquetas para ver se vai ser necessário a gente usar algo que melhore as plaquetas da paciente que está envolvida nesse sistema. Muitas vezes o uso de corticoide ou de um crioprecipitado. Então é importante a gente entender a fisiopatologia para que a gente tenha o tratamento adequado. Não simplesmente uma transfusão de algo que está faltando. Muitas vezes a gente pode antecipadamente chegar no tratamento de uma forma mais correta e mais direta. Mas, voltando para a hemorragia puerperal, o que significa? É quando a gente perde
conceitualmente, 500 ml depois de um parto normal ou 1.000 ml depois de uma cesariana nas primeiras 24 horas. Ou ainda, qualquer sangramento que cause uma instabilidade hemodinâmica, não conceitualmente exatamente esse volume, mas se a paciente chega numa instabilidade hemodinâmica, a gente diz que ela tem uma hemorragia puerperal. A primária ocorre geralmente nas 24 horas pós-parto, é o que a gente vai, geralmente aqui, é o foco da aula, que a gente vai ver um pouquinho depois, a questão da gente agir no timing certo, no tempo certo. E a secundária é a que acontece depois de 24 horas até 6 semanas pós-parto, é mais rara e está relacionada com outras causas, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Esse slide ele é muito importante, tá? Porque muitas vezes, quando a gente pensa em hemorragia puerperal, a gente vai pensar em atonia uterina, falta de contratilidade. Realmente, a gente tem 70%. Mas a gente não pode esquecer que 30% ele vem do trauma do tecido e da turbina, que significa o quê? Ou uma laceração, hematoma, ou uma retenção de tecido placentário ou coágulos, ou alguma coagulopatia. Por que eu digo isso, gente? Na prática, infelizmente, a gente vê em muitos hospitais colegas que, quando fazem o parto, eles descem, às vezes, para atender consultas, e às vezes a enfermeira do andar diz: olha, a paciente que você acabou de fazer o parto está sangrando. E aí você diz: põe uma ocitocina no soro, porque você pensa no 70%, ou faz uma ergotamina. Mas e se a causa não for esses 70%? Eu tive uma colega que em outro hospital, no hospital que eu trabalho, ligaram para ela por telefone, ela passou uma ocitocina, mas ela tinha, na realidade, uma laceração de 4º grau. Então, ela teve um problema sério, porque a primeira coisa, gente, que eu quero deixar aqui, principalmente porque vocês estão em processo de formação, nada substitui anamnese e um bom exame físico, tá certo? Então, se alguém falar que a paciente está sangrando, a primeira coisa que deve ser feita é sair da onde vocês estão e ir lá examinar a paciente para que possa se fazer a conduta da maneira adequada. A gente vai considerar isso um pouquinho mais adiante. Então, quais são os principais fatores de risco para hemorragia? Aqui vem a anamnese. Muitas vezes a paciente ela não tem um cartão de pré-natal adequado, mas é nossa função como obstetras já prever algum problema. Então, essa paciente ela tem um distúrbio de coagulação, ela já teve uma hemorragia puerperal anteriormente, ela tem uma cesárea prévia com uma placenta anterior, ela tem algum problema de distúrbio de coagulação, ela já teve muitos filhos, ela já teve problema de pressão. Então, isso anteparto, eu já vou anotar tudo, porque na hora do parto, eu digo, olha, vamos ficar de olho nessa paciente. E intraparto, o que me faz pensar nisso? Será que aquele trabalho de parto foi muito prolongado? Será que aquele trabalho de parto foi tactóxico? Ou seja, ele teve muitas contrações em 10 minutos? É o famoso chuveirinho que muitos fazem ainda, infelizmente. Vou colocar ocitocina no soro, vou abrir para que possa nascer mais rápido, né? Isso é uma coisa que não deve se fazer. Será que eu fiz um parto, eu corrigi alguma laceração de 3º e 4º grau, eu fiz uma revisão de canal de parto importante, né? Será que eu tenho alguma suspeita de infecção, né? Eu tive um ADPP, um descolamento de placenta, será que aquele útero está virando útero de Covelé, está infiltrado? Será que eu precisei usar um fórceps? Tudo isso vai me fazer pensar que no pós-parto eu tenho que avaliar direito o que essa paciente pode ter. Então, eu queria deixar aqui um lembrete. A maioria dos casos de hemorragia puerperal acontecem em mulheres sem fatores de risco, mas os casos mais graves ocorrem nos grupos de risco. Então, é função nossa, enquanto obstetra, determinar quem é o que faz parte do grupo de fator de risco. Então, a gente vai estratificar o risco, né? Pode ser um baixo risco, alguém que não tem nenhuma cicatriz uterina, só tem uma gravidez, teve menos de 3 partos, não tem nenhum distúrbio de coagulação. Pode ser um médio risco, às vezes um parto que a paciente já teve uma cesariana, tem uma DEG leve, tem uma superdistensão uterina, como, por exemplo, polidrâmio, macrosomia fetal. Tem mais... Gente, eu vou pedir uma licença, 1 segundo. Coisas ao vivo tem disso. É o cachorro que não estava me deixando concentrar. Pronto, já pus ele para dentro.
Voltando, desculpem, viu, gente? Enfim, essa paciente, ela tem uma superdistensão uterina? Será que ela tem um polidrama, uma macrosomia fetal por causa de um diabetes gestacional? Ela já teve mais de 4 partos? Ela já teve uma história de hemorragia? Ela é obesa, né? Ou então, essa paciente é de alto risco? Aí vem casos mais importantes da gente ficar muito atento. Ela tem uma placenta prévia, inserção baixa, ela tem um caso de DEG grave, ela tem uma plaquetopenia, ela já tem um sangramento ativo à admissão, que pode fazer a gente pensar ou numa placenta prévia sangrante, ou no descolamento de placenta. Ela tem uma coagulopatia, ela usa um anticoagulante, não deu tempo de suspender aquele anticoagulante, né? Ou ela tem 2 fatores de médio risco. Então, o que eu quero que vocês nesse primeiro momento, pensem é o seguinte, gente, não é simplesmente uma paciente que ela sangra do nada. Estou falando da paciente obstétrica grave, tá? Ela não sangra do nada. Ela tem algo que chama a sua atenção. A grande questão é, você prestou atenção nisso na hora que ela chegou? Você prestou atenção no cartão de pré-natal? Você fez uma boa anamnese? Você prestou atenção nos detalhes do parto? Você prestou atenção no risco que essa paciente teve? Tudo isso vai fazer vocês pensarem no que vocês vão ter que fazer depois. Não pode a gente ser pego de calça curta. Não pode a gente não prestar atenção nessa paciente e, de repente, a gente tem um sangramento. Então, esses sangramentos são evitáveis. Agora, como que a gente pode fazer a prevenção, então, da hemorragia puerperal? Lá no hospital, a gente tem um protocolo muito definido que tem resolvido muito, que é assim que a paciente tem a expulsão fetal, a gente faz 10 unidades IM de ocitocina, seja parto vaginal ou cesariana. Com isso, a gente tem reduzido em 50% os casos de hemorragia puerperal lá no hospital, na rede Mater Dei de Saúde, que inclusive faz parte do projeto do parto adequado, que envolve vários hospitais aqui do país, como Albert Einstein, por exemplo. E a gente tem sido muito elogiado por essa medida. Uma medida tão simples que tem resolvido tanto. Ou seja, nasceu 10 unidades IM, seja vaginal, seja cesariana, vai diminuir a hemorragia em 50%. Agora, no manejo ativo do terceiro estágio, a gente também tem que ter muita atenção. O neném saiu, a gente vai fazer o clampeamento oportuno no primeiro minuto, né? Agora, a gente não pode ter pressa, gente, tá? Então, a gente tem que ligar o cordão, certo? Numa pinça próxima ao períneo, fazer a manobra, né? Que a gente faz uma manobra, chama-se Brand Andrews, mas que a gente massageia juntamente com a tração delicada do cordão. E isso só um profissional pode fazer, porque senão corre o risco de puxar esse cordão de uma maneira muito exagerada e ter uma inversão uterina com sangramento. Bom, aí a gente vem com uma prevenção. Tudo que eu vou falar com vocês, gente, não é porque eu estou num hospital que tem muito recurso. Qualquer local, e vocês vão ver que pode ser feito. Paciente teve um parto, seja ele tranquilo, seja ele complicado, eu preciso de uma equipe. Eu preciso de uma enfermagem que vai avaliar essa paciente. Que a cada 15 minutos, nas 2 primeiras horas, vai fazer uma massagem gentil nessa paciente, né? Outra coisa, durante o trabalho de parto, o uso racional da ocitocina. Não se deve fazer o chuveirinho para nascer rápido, tá certo? A ocitocina tem que ser usada com parcimônia, para que ela apenas auxilie aquele parto. A episiotomia deve ser seletiva, em casos selecionados, para que evite as lacerações de 4º grau. E não realizar a manobra de Cristelé, porque pessoas que não estão habilitadas podem causar uma lesão uterina. Por que eu falo da enfermagem? Porque vocês vão ver daqui a pouco umas cenas que são chocantes, mas que poderiam ser evitadas se, às vezes, a paciente não tivesse um parto e só fosse reavaliada depois de 3, 4 horas, quando ela fosse para o quarto. Então, se a enfermagem na recuperação ficar acompanhando, avaliando aquele sangramento, a gente vai ter a possibilidade de atuar no que a gente chama de golden hour. Olha esse tipo de sangramento, gente. Isso não pode acontecer. Infelizmente, a gente vê muito. Quando você tem uma poça com 100 centímetros de diâmetro, que é essa daqui, você perdeu, sabe quanto de sangue? 1.500 ml. Isso não é admissível. Quando você tem uma cama com uma poça sobre lençol, você perdeu um pouco menos de 1.000 ml. Quando você tem uma hemorragia que vai até o chão, você tem mais de 1.000 ml.
Agora eu pergunto a vocês, meus jovens estudantes, precisa chegar nesse ponto? Aqui alguém foi olhado? Aqui a enfermagem me avisou que essa paciente começou a sangrar? Aqui eu fui examiná-la? Infelizmente não. Então essa perda foi completamente desnecessária. Então como que se pode estimar a perda de sangue? Tanto com compressas, né, a visual, como a gente viu anteriormente, pesagens de compressas, 1 ml de sangue equivale a 1 grama, ou dispositivos coletores que são mais precisos, mas às vezes a gente não tem no lugar que a gente está. E aqui eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Essa terceira linha, principalmente. Puérperas manifestam os primeiros sinais de choque hipovolêmico após perdas de mais de 20%. Então, aquela grávida que ganhou neném, que começa a ter sinais de choque hipovolêmico, ela perdeu mais de 20%. E sabe por que ela perdeu isso? Porque ela não foi examinada, porque ela não foi acompanhada, porque não era para ela chegar nesse ponto. Era para a enfermagem chamar a obstetra, que chamaria outras pessoas e que já iria examinar a paciente e iria tomar condutas adequadas. Então, isso daqui, gente, é um absurdo. Agora, quais são as medidas gerais? Esse slide, eu acho ele importantíssimo. Quem quiser tirar um print aí da tela, pode tirar, porque isso vocês vão levar para a vida de vocês. Chama-se hora de ouro, tá? Então, quando eu tenho uma enfermeira que me fala, Ana, a paciente que você fez o parto está sangrando, eu tenho 1 hora para ser efetiva. Por isso que ela se chama Golden Hour. O que eu faço nesse momento? Vamos lá, passo a passo. Eu estou no hospital, a primeira coisa que eu faço é chamar meu colega de plantão, chamar o anestesista e chamar a equipe de enfermagem. Se tiver residente, o residente vai junto. Então, equipe multidisciplinar, todos juntos. Depois eu vou pedir imediatamente exames. Não necessariamente um hemograma para transfusão, tá? A gente já sempre fala, né? E o hemograma, a hemoglobina, ela não determina uma transfusão de sangue. O que vai determinar se a paciente está bem é o quadro dela. O lactato dela está bom? Ela está bem? Ela está com uma pressão boa? Ela está respondendo aos cristalóides? Ela está respondendo aos coloides? Então, acabou. Mas eu preciso pedir, às vezes, um coagulograma para ver se há algum problema de coagulação. Eu preciso pedir um fibrinogênio. Lembrar que o fibrinogênio na puérpera é diferente de alguém que não está grávida. Ele é maior, então ele tem que estar acima de 200. Numa pessoa normal é de 100. Então eu preciso ver, será que é um problema de fibrinogênio? Vamos ter que repor? Depois disso, os 4 T's para a gente resolver. Qual que é o problema que está sangrando? Atonia, trauma, tecido ou trombina? Para a gente resolver o problema exato. Depois a gente vai manter a oxigenação da perfusão tecidual. Perdão, gente, eu acho que isso. A oxigenação da perfusão tecidual para a gente não ter um problema de acidose, conforme já foi falado. Vamos colocar essa paciente com 2 acessos venosos, tá? Calibrosos, de 14 a 16 Gauge. Vamos elevar os membros inferiores para a gente ter maior retorno venoso. Vamos infundir soro fisiológico ringue lactado, avaliando a cada 500 ml para não ter uma sobrecarga. Oxigênio a 8 litros por minuto. Esvaziar a bexiga, para caso a gente tenha que ter alguma medida de massagem, a gente não tem uma lesão de bexiga, se ela estiver cheia. Sondagem, para a gente monitorar a diurese. E prevenir a hipotermia. Às vezes a gente tem manta térmica, às vezes a gente não tem. Se não tem, a gente apaga o ar-condicionado, a gente vai colocar um tanto de cobertor para evitar a coagulopatia e acidose metabólica. E avaliar a gravidade da perda volêmica, os sinais clínicos, para a gente evitar no choque. Vamos relembrar? A paciente só vai enxergar o choque hipovolêmico se ela perder mais de 20% do seu sangue. E a gente pode, se a gente for na primeira hora efetivo, a gente não vai chegar nesse ponto. E tudo que está aqui, gente, tudo que está aqui, não me digam que não tem no hospital. Um obstetra que vai avaliar O2, soro, elevar membro inferior, aquecer a paciente, esvaziar a bexiga, sondar,
Eu não estou pedindo nenhuma medicação cara e que não tem no hospital. Eu só estou pedindo efetividade. Agora, vamos fazer a abordagem específica para cada caso. Se for uma atonia uterina, o que a gente vai fazer imediatamente, né? A manobra de Hamilton, que é essa que está em tela, a gente vai fazer uma massagem juntamente com uma punho-percussão do útero. Vamos fazendo ao mesmo tempo o útero tônico e o esquema de ocitocina. O que a gente faz lá no hospital? 5 unidades lento, mais 20 a 40 unidades em soro de fisiológico, 500 ml a 250 ml por hora. Depois ele vai ser seguido com uma manutenção de 125 ml por 4 horas. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado para não ter uma intoxicação hídrica. Então, cheguei, avaliei, vi que é uma atonia, primeira coisa, ocitocina, 5 unidades, depois eu ponho no soro 40 unidades. Depois eu faço a manutenção. Segundo, metilergometrina, 0,2 miligramas em M. Em 20 minutos eu posso repetir essa dose. Se o sangramento for mais grave, eu posso fazer mais 3 doses com intervalo de 4 horas. Lembrando que não se pode passar de 1 miligrama a cada 24 horas. Então, faz uma dose em 20 minutos, faz outra dose, e se não der certo, espera então 4 horas e vamos partir para outra medicação. Contraindicação, hipertensão arterial e usuárias de inibidores de protease. Misoprostol, 800 microgramas via retal oral, também ajuda demais. E assim que a hemorragia for identificada, juntamente com tudo que eu vou começar a fazer, a primeira coisa que eu peço para a enfermagem é o ácido tranexâmico. 1 grama EV, que são 4 ampolas, diluído em 100 a 250 ml de soro fisiológico. Eu posso repetir se tiver um sangramento 30 minutos depois da primeira dose, ou se esse sangramento reiniciar até 24 horas depois da primeira dose. Se eu já tenho uma hemorragia com mais de 3 horas, eu não devo administrar, tá certo? Então, esse quadro também é muito importante, se alguém quiser tirar uma foto. Então, em uma hora, eu tenho que fazer todas essas medidas. Cheguei lá e descobri naquele momento que é uma atonia, eu vou fazer a ocitocina. Não resolveu, eu não vou esperar uma hora para ver se ela resolveu. Eu tenho o quê? Minutos, 5, 10 minutos. Não resolveu? Eu já passo para metilergometrina, que é o ergotrate. Não resolveu? 10, 20 minutos, já passo para o misoprostol. Se resolveu, eu vou deixar a dose de manutenção. Resolveu, vou deixar a dose de manutenção. E, concomitantemente, o ácido tranexâmico. Então, em uma hora, gente, eu tenho que fazer tudo aquilo que eu falei para vocês. 5 unidades de ocitocina, manter mais 40 unidades no soro, a metilergometrina, fazer uma ampola. Se não der certo, depois eu faço outra ampola depois de meia hora. Eu já deixo em sala o misoprostol, já peço para deixar em sala. Não se usa, né? Ai, cadê a enfermeira que foi na farmácia? A farmácia não está liberando. Tudo isso tem que estar em sala. E o ácido tranexâmico. Na grande maioria das vezes, gente, isso tudo resolve, quando é um caso de atonia. Agora, se não resolver, nós vamos para a laparotomia, como a gente vai abordar depois. O traje anti-choque não pneumático e o balão de tamponamento a gente vai considerar um pouquinho mais adiante. Bom, se for um trauma, eu vou resolver o que é o trauma. Então, se tiver uma laceração, eu vou fazer a sutura, eu vou revisar aquele colo, será que é do colo, né? A cavidade vaginal. Será que eu tive uma laceração do 3º, 4º grau? Não avaliei, né? Não esqueçam de fazer o toque retal no final, para a gente avaliar se tem ali um pertuito aberto. Hematomas, né? É o hematoma. Eu tenho que fazer uma revisão cuidadosa do pós-parto. Será que eu vou ter que abrir para, às vezes tem um vaso sangrante? Será que de repente ele estabilizou? A ruptura uterina, laparotomia imediata, né? Principalmente paciente que pós-parto com cesárea anterior, né? Inversão uterina, também fazer a manobra de TACS, que está aqui embaixo, né? E imediatamente. Se for do tecido, né? Se for da placenta, a gente tem, às vezes, uma decupitação prolongada. E, às vezes, a gente precisa fazer o que a gente chama de curagem, que é tirar a placenta com a mão. Mas só se a gente tiver um plano de clivagem. Se a gente coloca a mão e a placenta ela não vem, não insistam, porque pode ser um acretismo e a gente vai fazer uma curetagem. Se a gente vê que ela está sangrando porque provavelmente ficou resto, às vezes a gente pega uma cureta de pós-parto e tira e começa a vir alguma coisa, curetagem. Agora, se a gente percebe que é um acretismo realmente placentário, ou porque a gente descobriu na hora, ou porque talvez aquela paciente tinha um diagnóstico prévio, a gente não tenta remover, a gente faz uma esterectomia in situ. Agora, o tratamento não cirúrgico, né? Rapidamente eu vou falar sobre ele. É o catéter, né, de Bacri. Isso é utilizado geralmente
para quando você precisa transportar essa paciente, às vezes tem uma cidade que não tem alguém habilitado para operar ou para manejar, então se insere esse balão, é interessante para cidades que não têm recurso, e aí ele vai se encher para que ele possa, a paciente ser transportada. Então, no caso de falha do tratamento medicamentoso, para chegar até o momento em que você possa fazer o tratamento cirúrgico, mas deve ser insuflado com líquido morno, por causa da hipotermia, também lembrar da antibiótico profilaxia, para não dar contaminação, o máximo pode ficar 24 horas, mas a gente vai manter os uterotônicos até chegar na cidade que possa resolver. E a questão do traje antipneumático, né? Ele é também utilizado para transporte. Então, a gente vai fazer uma compressão que vem dos membros inferiores indo para a parte superior, para a gente ter um desvio, então, venoso até a porção superior do corpo, né? Então, a gente vai ter uma contenção aí do sangramento, mas a gente não vai ter uma resolução. É só para um caso realmente de transporte, como vocês estão vendo. Lembrar que a vantagem é a gente chegar até um lugar que possa ser operado, mas tem complicações tais como se o feto tiver vivo, se a doença cardíaca grave ou hipertensão pulmonar ou edema agudo de pulmão, porque vai ter uma sobrecarga da parte superior do organismo. E o tempo de uso até 48 ou 72 horas. E o tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico, ele vai envolver a situação em que a gente teve uma falha do manejamento medicamentoso. Então, assim, eu tentei aquela golden hour, na grande maioria das vezes eu vou resolver, né, a atonia uterina, mas muitas vezes pode ser que não aconteça. Então, eu vou ter as suturas compressivas uterinas, que podem ser associadas com ligaduras vasculares, né? Essa frase aqui é muito importante. O sucesso de qualquer um desses procedimentos está realizado a familiaridade do cirurgião com a técnica, a localização e o foco do sangramento. Então, se você tem a habilidade de fazer, a gente vai considerar uma sutura de Belinte com uma ligadura da artéria uterina, faça isso. Tem outras coisas para fazer, mas não é o momento da gente fazer algo que a gente não tem habilidade. O mais importante é você fazer o que você tem habilidade. Então, a sutura de Belinte é a mais utilizada, a gente tem um sucesso de 90%. A gente tem o objetivo de fazer uma compressão da parede anterior contra a posterior. A Belinte é quando você geralmente tem uma cesárea, já tem uma esterotomia, e você vai usar um Catigull cromado 1 ou 2, ou um fio absorvível de rápida absorção, geralmente a gente usa o Vicryl. Aqui é um videozinho mostrando exatamente quando você passa embaixo da esterotomia, depois por cima, aí vai passar pelo útero, depois você vai para a parte externa, vai passar no final do útero, na parte posterior, que aí ele está passando. Depois vai para o lado oposto. E depois volta pela frente. E volta aqui embaixo da cicatriz uterina. Pede para o seu colega comprimir muito esse útero e vai fazer uma ligadura bem apertada. Em 90% dos casos ele resolve. Aqui a gente tem a sutura de Heymann, que é igual ao Belinte, só que não precisa de esterotomia. E tem essas suturas que eu não tenho habilidade nem experiência, mas é para vocês saberem que existe, que é a sutura de Shaw múltiplos quadrados, né? Principalmente sangramentos inferiores do útero. E as suturas vasculares, elas podem ser utilizadas juntamente com as suturas compressivas. A mais usada é a da artéria uterina. Ela reduz também o sangramento em mais de 90% dos casos, sem evidência do impacto na vida reprodutiva. Não esquecer de rebaixar a bexiga, né? E a sutura deve ser feita 2 centímetros abaixo e lateralmente a esterotomia, tá? Englobando a artéria e veia uterina. Algumas vezes é necessário fazer a ligadura da artéria ovariana juntamente e a artéria hipogástrica é um pouquinho mais difícil. Mas, no geral, gente, dá muito certo você fazer um Belinte com uma sutura de artéria uterina. Isso aí resolve na grande maioria das vezes do caso. Agora, a última etapa é a esterectomia pós-parto, né? Que é o motivo da aula. Então, assim, hemorragia puerperal, ela tá ligada com a esterectomia pós-parto? Não, a gente viu que não. Agora, infelizmente, a gente sabe que se você fez todo aquele planejamento medicamentoso, se você fez a cirurgia que você estava habilitada e você não teve resultado, é a última etapa, mas não pode ser postergada. Principalmente quando o paciente não quer alguma transfusão de sangue. Então, a gente vai fazer isso independente, né? A gente já tentou tudo ali, a gente vai fazer esse tipo de procedimento.
Geralmente é subtotal, agora se o sangramento tiver mais no foco inferior, a gente faz total. Cirurgia de controle de danos apenas para situações em que a paciente está em um lugar que ela não tem a condição física ou às vezes alguém habilitado para operar. É mais para paciente crítico, né? A gente vai ter, então, um empacotamento pélvico com a laparostomia recoberta com curativa a vácuo. Agora, 2 a 5 dias ela tem que ser operada ou corrigida. Em relação à recuperação sanguínea intraoperatória em obstetrícia, a gente sabe que a recuperação sanguínea intraoperatória já é bem disseminada. Em obstetrícia, esse artigo muito interessante que foi lançado, né, nessa revista de anestesia de uma equipe do Canadá. Resumidamente, o artigo ele mostra que ela é muito custo-efetivo para mulheres grávidas com fatores de risco para hemorragia puerperal mais do que 1.000 ml. Principalmente, por exemplo, se você tem uma paciente que você está acompanhando e você sabe que essa paciente tem um acretismo placentário importante ou uma placenta prévia total ou que vai te dar um problema ali. O que é ideal? É você ter, então, na sala, essa recuperação intraoperatória de células. Existem vários modelos. Então, esse artigo ele vem mostrando que ela é custo-efetiva, ela não aumenta o risco de embolia amniótica, infecção ou coagulopatia. Se a mulher for RH negativa, a gente tem que avaliar, fazer imunoglobulina. Existem algumas contraindicações, por exemplo, se tiver uma contaminação por fezes, ou então se ela estiver usando um agente hemostático, ou uma plaquetopenia por heparina, né? Agora, lembrar, qual que é a vantagem? Eu tenho uma paciente que ela tem um fator de risco muito grande, sabidamente, para que ela tenha esse sangramento. Existem alguns hospitais que já têm essa máquina em loco, né? Que os hospitais, por dificuldade, às vezes, de ter um banco de sangue, né? Ela tem essa máquina. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas têm uma ideia de que existe banco de sangue em qualquer lugar, e não é assim. Eu vou fazer uma pausa aqui no que eu estou falando, mas eu tenho 24 anos de formada. Quando eu vim aqui para Belo Horizonte, o hospital que eu fiz residência não tinha banco de sangue. Então, muitas vezes a gente lidou com casos de hemorragia puerperal, esterectomias sangravam, e a gente operava, e não tinha sangue, e aquela paciente resistia. Ela terminava a cirurgia ali com 4 de hemoglobina, até menos, e ela resistia. E eu consegui enxergar na prática que isso funcionava porque não tinha o sangue. Então as pessoas acham. E existe um artigo que outro dia um anestesista lá do hospital me mostrou, que é um artigo até aqui de Belo Horizonte mesmo, que 8% só da população mundial tem acesso a 20% de algum sangue que ele realmente é estudado, né? Então, a gente sabe que existem muitos lugares no país, aqui no Brasil, que não tem condição de ter uma transfusão de sangue. Então, por que a gente não vai aprender a manejar, que vai ser muito melhor para a paciente, não vai ter os riscos, né? E essa máquina é uma máquina muito interessante, porque ela não tem o risco da transfusão. Até a nível de obstetrícia, claro que a gente não vai usar em todos os casos, né? Mas o feto ele não vai ter o problema de um sangue que não é o próprio da mãe. A gente pode continuar usando as medicações, uterotônicos, astranexâmico, né? Existia um risco de hipotensão, mas hoje a gente tem o filtro de depressão de leucócito, então é mais rara, e a gente faz profilaxia com antibiótico, a contaminação é mínima. Então, como funciona? Geralmente, quando existe a necessidade que você tem no pré-natal um risco de uma hemorragia muito grande, nessas situações que a gente falou, a gente pede para que a paciente, ela geralmente entre em contato, é uma firma que aluga a máquina e traz o técnico, e o técnico que vai manejar. É bem simples de se fazer, né? Existem alguns hospitais, uma vez eu vi um hospital no Rio de Janeiro, que ele tinha um hospital público, já tinha essa máquina, porque eles não tinham banco de sangue. Então, é uma coisa muito interessante, que para muitas outras cirurgias já é bem mais estabelecido, mas na obstetrícia, nessas situações, é muito interessante, esse artigo do Canadá mostrou. O vídeo explicativo, ele... Vou ver aqui se sai, viu, gente? Não sei se vai sair. Tá chovendo muito aqui em Belo Horizonte. Ih,
Pronto, eu vou passar. Bom, o vídeo explicativo eu só queria falar o seguinte: o sangue é coletado, né? E ele vai ser armazenado numa solução anticoagulante, né? E não é sempre que vai ser necessário se reinfundir esse sangue. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a paciente nem sangra tanto e se reinfunde você vai ter uma hipervolemia daquela paciente. Então, se você achou que ela perdeu mais de 500 ml, de acordo com a hemoglobina dela, então aí vale a pena. Então, ela vai passar por uma centrifugação, vai tirar os eritrócitos, né? E aí, esses eritrócitos, eles vão passar pelo filtro e aí sim ser refundido para a paciente. A mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: a gente faz o diagnóstico de hemorragia puerperal em puérperas com sangramento maior que o esperado e que resulta em sinais e sintomas de hipovolemia. Lembrar que a queda de pressão e o aumento da frequência cardíaca só vão se manifestar se você perder de 20 a 25% da volemia, que significa mais ou menos 1.500 ml ou mais na gravidez. Lembrem daquelas fotos que eu mostrei. Lembrem daquelas fotos. Aquilo ali não pode acontecer. Aquilo ali é paciente que ficou abandonada, que não foi olhada nem pela enfermagem, nem pela obstetra. Vocês viram quantas coisas que dá para fazer antes da gente chegar nesse ponto, para ela chegar a um ponto de choque hipovolêmico, né? Então, mulheres com fatores de risco devem ser identificadas, né? A anamnese, planejadas, que envolve garantir a disponibilidade de recursos, que a gente viu que são recursos possíveis em qualquer lugar, incluindo pessoal, medicamentos, equipamentos e um acesso intravenoso adequado. Ou seja, isso, gente, eu não estou pedindo nada demais, né? A gente está falando num Brasil que tem isso na maioria das vezes, né? E que a paciente vai ser muito beneficiada se o médico tiver a boa vontade de fazer essas medidas que a gente considerou. Cuidado com o manejo ativo do terceiro estágio de parto, cuidado com o uso indiscriminado da ocitocina, né? A gente viu a Golden Hour, então não deixar de fazer. Cuidado com a hipotermia, né? E aqui, ó, o controle precoce do sítio do sangramento é a medida mais eficaz no combate ao choque hipovolêmico. A terapêutica deve ser direcionada para a causa do sangramento. Então, o que não pode acontecer é pensar, usar um remédio, uma hora depois avaliar, usar o outro remédio, não. É todo mundo ativo, o plantão ativo, a enfermagem ativa. Em uma hora eu uso as medicações, não funcionou, eu já parto para uma cirurgia. Dificilmente eu vou ter alguma dificuldade nesse sentido. E claro, se nada resolver, eu vou fazer uma esterectomia, porque esse é o objetivo, né? Que a paciente esteja bem e, se for necessário, vai ser usado sim. Essas são as referências. Aqui está meu Instagram, o Instagram da equipe de ginecologia do Hospital Mater Dei, e agradeço a vocês. Nós aqui agradecemos, doutora Ana Paula, mais um viés desse tema, né? Agora muito mais voltado a essa parte da ginecologia obstetrícia e trazendo uma parte também da cirurgia, dessa parte da esterectomia. E, nossa, é muito bom ver na prática, né? Assistir o vídeo, ver as imagens, e é realmente chocante ver a que ponto pode chegar o nosso paciente, né? Mais uma aula brilhante nessa nossa noite de segunda-feira para começar a semana muito bem. Agradeço, só tenho a agradecer realmente em nome da nossa liga, vocês terem trazido essa abordagem tão fácil de entender, tão didática, tão clara, essa fala tão próxima a nós acadêmicos que realmente não vivemos ainda essa vida hospitalar, mas que vocês com tanto zelo trazem para nós em aulas tão bem formatadas. Muito obrigada, doutora Ana Paula. E